bem-vindos a mais um episódio do Papo Cabeça com o JQ, também conhecido como João Quevedo. Esse é um videocast, podcast e qualquer outro cast que vocês imaginem, de psiquiatria, neurociência e saúde mental. E a gente está presente, então, na forma de vídeo no YouTube, em áudio no Spotify e no SoundCloud. E o melhor jeito de vocês nos ajudar a combater o algoritmo e espalhar a notícia pela rede é se inscreve, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Jaime Hallak. E a gente começa sempre assim, Jaime. Quem é o Jaime na cena da psiquiatria nacional e mundial? Rapaz, boa noite, Quevedo. É um prazer estar falando aqui no podcast Papo JQ, muito legal. E, difícil essa primeira pergunta. Quem que é o Jaime Hallak na psiquiatria nacional e mundial? Cara, o Jaime Hallak é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Sou um psiquiatra clínico, por formação. Então, na psiquiatria nacional, eu sou um clínico. E, ao longo da minha vida, com os grandes amigos e com meus grandes orientadores que tive, fui encaminhando para pesquisa, tanto em psiquiatria quanto em neurociências. E, hoje, o nosso grupo, do qual você faz parte, em grande parceria, é um dos líderes mundiais em 2 ou 3 grandes áreas, né, de pesquisa, particularmente a pesquisa em canabinoides, derivados canabinoides, para o uso em psiquiatria e em neurologia, o uso de terapêutico e de mecanismos de ações de psicodélicos em psiquiatria e em saúde mental, e também de novas abordagens terapêuticas na esquizofrenia. Então, acho que, basicamente, isso resume, de uma maneira muito ampla, o que nós fazemos. O nosso grupo, hoje, é líder na pesquisa de canabinoides. Nós temos aqui, dentro do grupo, pessoas que são consideradas líderes mundiais na pesquisa em psicodélicos, e também temos inovado muito, sempre com as nossas parcerias, dentro do INCT, Translacional em Medicina, do qual você fez parte da primeira etapa. Hoje você nos abandonou, nos deixando muito triste, mas crescendo cada vez mais, também na área de neurociências translacional. Então, as nossas parcerias continuam. Acho que, em resumo, é isso, Quevedo. É uma área de pesquisa sempre inovadora e sempre procurando, sempre buscando trazer para o nosso país, principalmente, inovações e recursos com parceiros exteriores, no exterior, mas com uma inversão do fluxo de pesquisa, onde os parceiros do exterior que nos procuram para colaborar, e não a gente que os procura. Isso é fruto desse trabalho de mais de 20 anos, que nós começamos lá atrás e, posteriormente, com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em Medicina, em 2008, demos um salto grande, renovado em 2014, e hoje nós lideramos essas áreas de pesquisa no Brasil e em boa parte do mundo também. E assim, uma das coisas que chama muito a atenção da psiquiatria, de uma forma geral, atualmente, é essa, vamos chamar, ressurreição dos psicodélicos, assim. Me parece assim que a ciência brasileira é uma das que está puxando esse processo, e especificamente no campo da ayahuasca, tu tem liderado isso desde lá do início, assim. Como é que essa linha de pesquisa apareceu assim na vida de vocês? Como é que esse processo se desenvolveu?
Então, Quevedo, a gente não pode desconectar essa linha do que a gente vinha fazendo anteriormente, que era a pesquisa com canabinoides, né? Particularmente o canabidiol. A partir dessa pesquisa com canabinoides, nós tivemos, assim que eu voltei do meu pós-doutorado na Inglaterra, em 2003, nós tivemos um alemão, um químico alemão, que nos procurou para estabelecer uma série de parcerias com a pesquisa em canabinoides. E esse químico, ele tinha, naquela época, final de 2003, começo de 2004, sintetizado derivados da ayahuasca. Ele tinha uma versão sintética do DMT e da armina e armalina, que são outros dois componentes, são as beta-carbolinas, inibidores da monoaminoxidase. E quando ele nos procurou para estabelecer a parceria com os canabinoides, ele trouxe isso falando assim, olha, eu tenho interesse e eu viajo o mundo inteiro experimentando diferentes tipos de ayahuasca. E eu soube que aí em Ribeirão Preto vocês têm uma igreja do santo, chamado Santo Daime, que toma ayahuasca. E eu queria visitar. E o professor Cripa e eu levamos esse alemão para visitar a igreja do Santo Daime e entramos em contato pela primeira vez com a ayahuasca, isso em 2003. E quando nós vimos os efeitos que a ayahuasca apresentava na igreja, nós falamos, poxa, isso tem um potencial antidepressivo muito grande. As pessoas ficavam alegres, felizes, animadas. Isso perdurava dias. E fazendo entrevistas com esses religiosos, vou chamar assim, do Santo Daime, eles relataram vários casos de pessoas que abandonavam a dependência química, abandonavam o álcool, melhoravam de depressão. E como nós tínhamos recebido, dentro dessa parceria com a Alemanha, uma grande quantidade de armina e armalina sintética em pó, nós estabelecemos aí uma parceria com você, seu grupo, fez vários dos artigos, dos primeiros artigos em modelos animais para depressão com a armina e armalina, mostrando a eficácia e a falta de toxicidade. E aí, posteriormente, nós fomos estabelecendo uma parceria com o pessoal da Física Médica aqui de Ribeirão Preto e começamos a fazer estudos de neuroimagem em voluntários saudáveis, usuários de ayahuasca, e, posteriormente, confirmamos essa ideia do potencial antidepressivo, e aí foi uma onda. E é curioso, porque quando você começa a ler sobre psicodélicos, isso é muito pouco citado, né? Cita-se vários artigos falando assim, a renascença psicodélica, e vários artigos que são considerados seminais vieram muito depois daquilo que a gente publicou, né? Mas, ao longo do tempo, nós fomos sendo reconhecidos e os estudos que a gente conduziu em humanos, inicialmente voluntários saudáveis, posteriormente em pacientes portadores de depressão refratária, e hoje em dia fazendo aplicações repetidas, começam a ser liderança e puxaram muito. Então, não tem como falar de renascença psicodélica sem falar do Brasil. E uma das coisas que a gente valorizou muito, né? Várias vezes entrei em contato com você é editor da nossa revista, a Revista Brasileira de Psiquiatria, Brazilian Journal of Psychiatry, foi, olha, parte dessa produção a gente quer publicar nas nossas revistas, porque nós queremos demarcar o território de que esse é um território brasileiro. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, que os pesquisadores brasileiros invistam na nossa revista também. Né? Trazer, em vez de produzir citação nas revistas internacionais, fazer a revista local ficar forte. A gente é muito grato por isso. Né? E aí, felizmente, nós sempre tivemos essa colaboração e nossos artigos sempre foram aceitos depois de passar pelos revisores, como em qualquer processo. E aí a ayahuasca fez só crescer. Hoje nós temos um grupo gigantesco, temos aqui em torno de 15 pesquisadores, colaboração com o Canadá, colaboração com a Espanha, colaboração com a Inglaterra, e ampliamos, saímos da ayahuasca, fomos para a ibogaína. O primeiro estudo aprovado da ibogaína
foi o nosso aqui em Ribeirão. Hoje tem um outro grupo de São Paulo também conduzindo um estudo, mas em condições clínicas diferentes das que nós estamos pesquisando. E aí é só prazer, porque quando você vê os resultados, são bastante empolgantes. Só que aí vem também um alerta, que é o mesmo alerta que nós, que somos pesquisadores da área de canabinoides, temos que falar. Isso não é panaceia. Você vê na grande mídia hoje que cannabis medicinal resolve tudo, de unha encravado a queda de cabelo. Né? E isso está acontecendo com os psicodélicos. Né? A renascença psicodélica está sendo falada que vai resolver, vai ser um novo boom da psiquiatria. Poxa, nós estamos no primeiro passo. Eu não diria nem no primeiro passo, nós estamos no primeiro engatinhar dessa renascença. Né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente vê é já as pessoas aplicando em condições e a partir de relatos de casos, pessoas que tomaram, melhorei do meu estresse pós-traumático, melhorei da minha depressão, autismo, transtorno de espectro autista, pois não tem um estudo clínico nessas condições ainda. Nenhum. Né? Nenhum, E a gente zero. tem, os melhores são em depressão ainda, né? Pois é, e super pequenos, 30, 40, 50, 60 sujeitos, 5, 6, 7 estudos. Fase 2 no máximo. Mas, de qualquer forma, é empolgante. E as pessoas que estão pesquisando nessa área, pelo menos os brasileiros e os nossos parceiros aí fora, são pessoas muito sérias e muito estudiosas. E isso traz um grande orgulho, porque nós demos um pontapé inicial. Seu grupo lá em Santa Catarina, junto com a gente, nós fizemos os primeiros estudos animais, depois os estudos humanos, e agora só cresceu e está ampliando cada vez mais. E tu acha assim que pensando no futuro dos psicodélicos, vamos falar especificamente para a depressão, que é onde acho que tem mais dados, tu achas que o futuro é o uso dos psicodélicos per se ou eles como facilitadores ou potencializadores de sessões de psicoterapia? Essa é uma pergunta que vira e mexe aparece, né, Quevedo? Você sempre recebe esse tipo de pergunta. Eu vejo lá nos seus posts lá do Instagram, que viram aquelas perguntinhas lá que fazem para você. Cara, as duas coisas ainda não está pronto para responder. Você está perguntando o que eu acho. Quando nós resolvemos fazer a pesquisa, o primeiro passo que nós demos foi: nós vamos tirar o contexto religioso. Porque as pessoas que falaram para a gente, eu deixei de usar álcool, drogas, minha depressão melhorou, eram pessoas que tinham entrado em uma igreja que fazia uso de ayahuasca ou santo daime. Mas assim, tinha um suporte psicossocial. Então, já tem o psicossocial, a psicoterapia, o suporte religioso. Então, nós trouxemos para o laboratório. Dentro do laboratório, o que nós observamos? Nós observamos que tem um efeito per se, como antidepressivo. Pacientes deprimidos, independente da vivência religiosa, tomavam ayahuasca, tinham a melhora do quadro, refratários a outros tratamentos, melhoravam, essa melhora se sustentava por pelo menos 2 a 3 semanas, com uma única dose. Poxa, então não é religioso. Mas aí vem a segunda pergunta: não é religioso, mas você precisa ter a vivência psicodélica ou enteógena, despertar o ser interior para melhorar? Ou basta o efeito químico? É isso que nós estamos tentando responder hoje com estudos, e tem vários grupos no mundo, aí não necessariamente ligados ao nosso, com outras substâncias, utilizando as microdoses. Né? Por exemplo, microdose de psilocibina, né? E falando que melhora. Né? Só que, logo que surgiram esses primeiros estudos, já surgiram criticismos ou críticas as metodológicas, dizendo: olha, você tem um efeito placebo muito grande, só o fato de acreditar pode ser, então você precisa minimizar, ou seja, precisa mais estudos. Então, eu acredito no efeito per se, mas acredito também no potencial de que você, associando técnicas psicoterápicas, você vai ter um efeito muito mais rápido, como é para qualquer antidepressivo, tá certo?
Agora, quais técnicas são essas? Os estudos com técnicas psicoterápicas são muito inespecíficos ainda. Heterogêneos. Heterogêneos, a palavra é essa, perfeito. Uhum. São heterogêneos. Então, a gente não tem como responder. Eu acho que você potencializa a psicoterapia, mas você tem que tomar cuidado com aquela história lá do passado de indução de falsas memórias, má condução psicoterapêutica. São preocupações que permeiam a pesquisa com qualquer substância que altere o estado de consciência. Vamos dizer assim, tem fronteiras éticas a serem discutidas e enfrentadas na evolução desse processo, né? Eu acredito muito nisso, Quevedo, e tem que ser discutido, e principalmente por nós, neurocientistas, psiquiatras e pesquisadores da área, numa discussão ampla com a sociedade, com a mídia e com as empresas financiadoras de pesquisa. Se você entra hoje na bolsa, né, de ações americana, canadense, você vai ver empresas que estão incentivando a pesquisa com psicodélicos que estão na casa dos bilhões de dólares e que 2, 3 anos atrás elas nem existiam. Uma coisa que ainda não tem um resultado. Não é nenhuma nem duas. Não é nenhuma nem duas, é isso que eu estou dizendo. Então, nós temos que levar isso com muita seriedade. Nós não podemos entrar, nós pesquisadores, nós médicos, ou terapeutas, o que quer que seja, não podemos entrar nessa hype, né, de falar. Eu te entendi. Acho que, ao mesmo tempo, é muito precoce para o uso off-label, né? Que a gente já vê sendo feito, né? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, a gente já vê. Não, no Brasil, em todo lugar. Se você colocar no Google, em qualquer país, você vai ter pessoas propondo uso terapêutico. Pessoas, não médicos, necessariamente. É a então, mesma quando você fala que... de uso off-label, significa que você já tem um uso on-label. E não existe o uso on-label dos psicodélicos, a não ser o uso psicodélico. Concordo contigo. Né? Vamos dizer assim, é um tema de tal forma sedutor que ele é fácil de sair do controle, né? É fácil, é muito fácil, querido. Mas os grupos sérios, nosso grupo aqui no Brasil, o grupo da Espanha do Zé Carlos Bozo, do falecido José Riba, Jordi Riba, desculpa, o grupo do David Nutt, são grupos sérios. Né? São grupos muito sérios e que estão fazendo essa discussão de maneira aprofundada e tentando trazer para a sociedade com seriedade, para não cair num oba-oba. Agora, que é empolgante, então tem que falar a parte positiva também. Né? Quando você vê um paciente que está lá, já fez eletroconvulsoterapia, já tomou 3, 4, 5 tipos de classes diferentes de antidepressivo, o cara está se arrastando, você faz uma sessão, 2 sessões, o sujeito retoma a vida dele, poxa, que fosse um sujeito. Já valeu a pena tudo, né? Valeu a pena. Né? A gente não sabe se vai ser para 100% dos sujeitos, mas esse um que melhorou e retomou a vida já valeu a pena. O pessoal do David Nutt é bastante ligado àquele estudo da Compass, né? Sim. Da psilocibina. Isso. E eles fizeram... Eles conseguiram... Desculpa, pode falar. Eles fizeram fase 2, né? Um estudo de fase 2. A gente participou desse estudo de fase 2. Não sabia. Não, a gente participou aqui. E é muito interessante, assim, porque tem toda uma questão de seleção dos pacientes, da questão do fazer o washout, né? De tirar os antidepressivos, até porque tem essa questão da interação, que a gente não sabe exatamente qual que é o potencial de gerar síndromes serotoninérgicas no uso simultâneo da psilocibina, no caso, com agentes serotoninérgicos, e nesse estudo, o paciente ele fica sob a supervisão de 2 psicoterapeutas por 8 horas. Então, esse é o ponto. Os estudos do grupo do Nutt e do Compass, apesar deles terem conseguido
o selo de Breakthrough Therapy do FDA, né? Todas as condições tinham suporte psicoterápico. Né? Que às vezes, psicoterapeutas extremamente bem treinados. Exatamente. A seleção e o treinamento foi nível hardcore. Então, e aí a gente precisa de mais estudos, agora talvez sem o suporte psicoterápico, mas usando como medicação pura, per si. Mas como é que você faz isso? Você vai dar e o cara vai ter uma vivência psicodélica em casa, sozinha, sem suporte? Aí é que vem a ideia da microdose. Mas o que é microdose? A gente não sabe? Pois é. Então, é aquilo que eu falei, nós estamos engatinhando. Agora a gente vai fazer parte... Esse foi fase 2, agora nós vamos fazer parte como fase 3. Então, fase 3 agora vai ser contra placebo. Eles já definiram a dose, então vai ser a dose X versus placebo nessas mesmas condições. E eu acho que agora vão ser doses repetidas. Eu não lembro. Que para a ayahuasca a gente já fez. Entendeu? Não. Isso é muito interessante. Está na frente, cara. Está na frente. Isso é um troço que a gente precisa ficar muito, muito orgulhoso da ciência brasileira, que nós estamos na frente nessa discussão. O pessoal recebe muito mais suporte, mas nós estamos na frente fazendo a duras penas, às vezes, mas a coisa acontecendo com muita seriedade. E é a nossa defesa, a nossa bandeira, Quevedo. Então, você perguntou lá atrás qual que é seu papel. Meu papel é fazer ciência séria e que beneficie os pacientes. Eu não deixo de ser psiquiatra. Né? Hoje, aqui no nosso canal, Papo Cabeça com JQ, eu trago como recomendação de leitura esse livro, recentemente saído do forno, Managing Treatment-Resistant Depression, Road to Novel Therapeutics, seria, então, manejo da depressão resistente do tratamento, estratégias para novas terapias. Ele é editado por mim, pelo colega Patrício Rivapossi, da Emory University, e o colega William Bobo, da Mayo Clinic, em Jacksonville, Flórida. Aqui você vai encontrar 40 capítulos, praticamente todos os aspectos diagnósticos e terapêuticos relacionados à depressão resistente ao tratamento são abordados. É mais um livro com o selo JQ Recomenda. E em relação, voltando lá ao alemão que queria conhecer o Santo Daime, aquelas moléculas, vocês chegaram a patentear? Vocês têm patente daqueles compostos? Não, então, aquilo lá foi pré-INCT. Tá. Né? Você lembra? Então, na época, aquilo foi uma doação da empresa. O alemão ele sintetizou num laboratório, vou usar um termo assim, de fundo de quintal. Não era uma empresa propriamente, era uma empresa, mas de fundo de quintal mesmo. Eram 3 químicos que estavam querendo, vislumbrando esse potencial. Praticamente o que seria hoje uma startup. É uma startup. Você pode dizer que sim, mas que não foram para frente. Eles logo desmotivaram e preferiram seguir a vida deles fora da academia. Nenhum deles está na academia mais e a empresa nem existe mais. Então, não era patenteável. Nós publicamos dados, né? Numa época que não se discutia a importância disso. Estava começando a se discutir. No Brasil, a gente não foi treinado para isso, né? Não foi. Hoje, tudo que a gente faz, você só publica. A ayahuasca não é patenteável. Né? A ayahuasca não é patenteável. Então, a gente publica à vontade. Mas qualquer outro método de extração, DMT intranasal, né? Ketamina, como é que você tem a ketamina, né? Para depressão patenteada pela Janssen? Não, ela não foi patenteada pela Janssen, foi patenteada pelo John Crystal. Em 1994, em 2004, quer dizer. A turma da Yale. O John Crystal, especificamente. Ele desenvolveu uma formulação intranasal, patenteou e vendeu para a Janssen, né? Por milhões de dólares. Agora, você pega a ketamina, que custa R$15, o frasquinho de 50 miligramas, você consegue fazer 200 sessões, como o estudo que ele fez inicial, publicado no Archives of General Psychiatry, hoje chama Psychiatry. Né?
Então, poxa, o que você patenteia numa substância dessa? Não é a substância, mas o método de extração e o método de administração. Aí você pode patentear. Então, aquilo não foi patenteado, Quevedo. Naquela época, a gente ainda era júnior. Éramos grandes pesquisadores, mas muito ingênuos. De uma maneira geral, a relação que a universidade brasileira tem com a propriedade intelectual é muito primitiva ainda, né? Melhorou bastante, mas ainda... Porque patentear é difícil, patentear é caro. É caro. Também melhorou muito. Por exemplo, a Universidade de São Paulo criou um setor de inovações, criou um polo para estimular a criação de startups, Supera, e criou-se no Brasil a Embrapi, que é uma iniciativa público-privada que faz com que você pague, que pague parte, que vai até 30% das pesquisas para desenvolver substâncias que, posteriormente, as empresas privadas vão poder explorar. Então, você faz esse tipo de associação. Então, hoje, ninguém mais sai publicando igual um doido. Você faz os resultados, parte por uma startup ou por uma parceria público-privada dessa, dentro das universidades públicas, eu digo, isso com estimulação da reitoria. Então, você tem na reitoria o setor de inovações, né, que é um grande salto de qualidade. Isso você tem na USP, você tem na URGS, você tem em qualquer grande universidade do Brasil. Natal está trabalhando com parcerias público-privadas. Né? Eu acho que a gente vive um cenário mais promissor, né? Sem sombra de dúvidas. E o Brasil é muito criativo, porque a gente foi acostumado a trabalhar com falta de recursos. Quando dá recursos, a gente voa, que é o que está acontecendo. Você está voando, eu estou voando. Nossos amigos, quantos amigos nossos que a gente viu, parceiros daquela época lá atrás, que estão hoje em posições de liderança em várias áreas mundiais, né? Várias áreas da psiquiatria ou da neurociência. Assim, olhando a nossa especialidade, a psiquiatria, de uma forma geral, assim, o que tu acha que é o next level? O que vai acontecer nos próximos anos aí? Eu acredito bastante num futuro próximo, que é a busca por explicações fisiopatológicas e tratamentos curativos. Eu tenho dentro de mim que nós, com a rapidez que as coisas estão crescendo, nós vamos desenvolver métodos diagnósticos com maior especificidade, métodos prognósticos de maior especificidade. Não estou falando desses exames genéticos, essas coisas, estou falando, por exemplo, para Alzheimer, quando você consegue pegar com as técnicas, desenvolvimento de técnicas de neuroimagem, que você pega as moléculas antes do sujeito ter os primeiros sintomas. Em populações de risco, você identifica. Então, isso já vem trazendo um grande salto. Então, acho que o salto para nós da psiquiatria são dois. Primeiro, determinar marcadores biológicos de verdade, não de faz de conta. E eu acho que a gente está se aproximando a passos largos disso. Vários grupos trabalhando com isso. Marcadores prognósticos também, determinando quais grupos de pacientes vão para evoluir de tal e qual maneira e o que eles merecem mais ou menos de tratamento. E o outro ponto, para mim, que é de maior, e esse eu acho que está um pouco distante ainda, é a psiquiatria da infância e adolescência. Que eu acho que, mesmo com esses avanços, tudo que a gente aprendeu na clínica da psiquiatria do adulto, que está nos permitindo dar esse salto de qualidade num futuro breve, eu acho, para diagnóstico e prognóstico, a gente ainda está um pouco distante. Os quadros na infância e adolescência ainda não têm, na minha opinião, pelo menos, toda essa dimensão de visualização e discriminação que foi feita para os quadros no adulto. Acho que eles precisam, assim, nós, psiquiatras, precisamos nos empenhar mais para essa população.
Então, eu acho que uma vez que a gente definir isso, a gente define melhores tratamentos. Definindo melhores tratamentos, você pode começar a falar em cura. Eu falava de cura de esquizofrenia 10 ou 15 anos atrás, que eu sempre acreditei na cura e que a gente não pode trabalhar com os nossos pacientes. Hoje nós não temos cura para nada, né? A não ser para infecção, né? Em psiquiatria nós não temos cura para nada, mas nós temos controles muito melhores para quase tudo, né? E se você tira a possibilidade de cura do repertório de uma família, de um paciente, você tira a esperança. Não dá para trabalhar com psiquiatria sem esperança, Quevedo, essa é a minha opinião. Também não dá para trabalhar com enganação, falar que nós temos. Não, não temos, mas a medicina estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando bastante. E pode acontecer a qualquer momento, né? Tu teve essa oportunidade lá de trabalhar lá no Instituto de Psiquiatria em Londres e tu tem parceiros no mundo todo, assim, tem colaboração, etc. Eu particularmente tenho uma visão, queria ver o que tu pensa disso. Eu acho a psiquiatria brasileira muito boa. E vou te dizer por quê. Assim, eu acho que por diversos motivos a gente é uma mistura da psiquiatria americana e da psiquiatria europeia. A gente não é nenhum nem outro. A gente é algo diferente. Eu concordo plenamente com você, né? Concordo plenamente. Eu acho que a nossa psiquiatria é muito boa. Muito boa. A clínica, nossa psiquiatria clínica, o cara que está lá no dia a dia, ele faz diagnósticos com uma facilidade, porque ele atende um volume enorme de pacientes, seja no seu consultório particular, seja no SUS, que permite, que só é possível com muita vivência. E a gente não vê isso muito, por exemplo, nos modelos ingleses. O sujeito vai lá, trabalha naquele horário fixo dele e bola. E vai para casa. Não tem telefonema, não tem paciente ligando, meu amigo, eu vou me matar, eu estou deprimido, o remédio deu efeito colateral. Não, você vai para o... Se você passou mal, você vai para o pronto-socorro. Então, esse contato humano imprescindível para a psiquiatria, que eu acho que vem, inclusive, não é nem da inglesa, nem da americana, da francesa, né? Quando a gente pega no livro do Henriet, né? E pega o gênio da psiquiatria nacional, Nobre de Mello, poxa, esses caras, Nobre de Mello, livro-texto do Nobre de Mello, lá de 1970, é genial até hoje. Quem foi formado nem Nobre de Mello não precisa ler Kaplan, nada. Não precisa de DSM, porque está lá toda a descrição psicopatológica de todos os quadros psiquiátricos que a gente faz diagnóstico hoje, sem falar em critérios diagnósticos. É uma coisa. Então, a nossa formação é muito sólida. E isso faz com que a nossa qualidade seja muito grande. Qual que é o problema para a gente, né? Que aí eu acho que a gente peca um pouco quando a gente compara com a psiquiatria americana e europeia, que é o ensino continuado, né? Eu acho que por mais que a nossa Associação Brasileira de Psiquiatria estimule, faça os congressos, estimule a educação continuada, isso não Ela é existe. opcional, né? É opcional, exatamente. Na Inglaterra não é opcional. Nos Estados Todo ano Unidos, você tem que menos fazer ainda. renovação. Se você não fizer renovação, você perde o título, meu amigo. Aqui de também. 2 em 2 anos, né? Não Tu tem todo ano. tu tem que ter X número de créditos. Congressos, aulas, não sei o quê. Tu não renova a licença. Não renova, exatamente. Mas, apesar disso, eu acho que as pessoas se mantêm trabalhando num nível muito alto. Então, eu concordo com você. Eu sou professor de psiquiatria, então tenho meus alunos aqui, meus residentes. Eu vejo com muita satisfação que o índice de aprovação deles hoje, e boa parte deles hoje se interessa em prestar o título de especialista, é altíssimo, né? Apesar da prova da BP estar cada vez mais difícil, né? A ideia é essa, né? Não, então, mas se os alunos estão passando numa prova cada vez mais difícil, que a formação está boa. Eu acho que tem sido... me parece que a prova ela está dando, vamos dizer assim, estabelecendo o ritmo de qualificação. Sim. Cada ano sobe um pouco o sarrafo, cada ano o pessoal tem que estudar um pouco mais, e vai ficando mais difícil, e significa mais estudo.
E forma melhores profissionais. Vai ter melhores profissionais. Exatamente. E tem prova prática, então acho que é um negócio... Acho que a gente está num momento da nossa associação, assim, um momento muito bom, né? Eu sou muito orgulhoso do trabalho que vocês fazem. Eu só tenho coisas positivas para dizer da nossa associação. É uma associação que merece destaque nesses últimos anos, cresceu muito e trabalhou muito para atingir o nível de qualidade que está. Jaime, tu que é um professor, o cara que está nos assistindo lá, que de repente está pensando em fazer psiquiatria, ou eventualmente já faz algum trabalho, mas vai aplicar para título daqui a pouco, tipo assim, que recomendação que tu dá para quem está em início de carreira? Rapaz, estuda. Não tem profissional que não estude, que se mantenha no topo. Essa questão do estudar, ela não pode ser menor. Você estuda até hoje, Quevedo. Olha o tanto que se lê. Para você responder aquelas perguntinhas que parecem simples, eu estou falando perguntinha porque o tamanho lá que cabe lá no seu Instagram é desse tamanho, perguntinhas no tamanho. Mas o cara põe numa perguntinha daquela, você tem que ter um conhecimento vastíssimo, né? E que muda de dia para dia. Né? Outro dia eu estava falando para os alunos, numa disciplina de revisão aqui, que a gente tem aqui no nosso programa de pós-graduação, que está completando 50 anos, 30 anos, 50 anos é o geral. O nosso programa de pós-graduação em saúde mental está completando 30 anos esse ano. Nessa disciplina, eu falei assim, vocês sabem quantos artigos, utilizando o Unitermo, se você puser no PubMed, que é um mecanismo de busca, você encontra com o termo esquizofrenia? Em torno de era algo em torno de 150 mil ou 170 mil, não lembro agora. Isso em quase 100 anos que está cadastrado lá no PubMed. Você vai lá, vai voltando, lá. Né? Sabe quantos tem em Covid em 2 anos e meio? 220 mil. É quase o dobro do que tem de esquizofrenia. Então, o interesse, a necessidade cria um volume muito grande de conhecimento. Que se você não estudar de maneira sistematizada, for-se a ter informações de Google, web, pura e simplesmente, você não aprofunda. Né? Então, para se manter nesse alto nível que você sai da sua formação, você tem que manter o estudo. O estudo que eu digo é clínico. Sabe? ProPsic. ProPsic não é pouca coisa. Por que eu escrevo para o ProPsic, Quevedo? Porque eu acredito nisso, de que é importante você passar conhecimento para quem quer estudar e se manter atualizado. Então, poxa, quer coisa mais importante que o ProPsic? E eu não sei se as pessoas sabem, você pode explicar para eles o que é o ProPsic? Não, e inclusive, é uma coisa assim, que te dá uma... Na curadoria, uma das coisas que a gente tenta tipo, buscar coisas clássicas que tem que saber, mas, ao mesmo tempo, ter coisas do que é o que é quente, o que agora estão falando, tu tem que saber, porque o paciente vai te perguntar. Acabei de aprovar hoje um capítulo do renascimento dos psicodélicos, junto com o Rafael Guimarães Santos, aqui de Ribeirão, para o ProPsic. Acabamos de aprovar. Mas é aquela coisa, é o hot topic, pelo menos o psiquiatra clínico tem que saber que isso existe e que estão falando disso e que o paciente vai aparecer falando. Porque a informação chega mais rápido no paciente do que na gente, às vezes. Né? Exatamente. E aí nós, quem está na clínica, precisa estar se informando para não ser pego de surpresa. Né? E eu acho que isso é só com estudo. Né? E não é difícil, Quevedo, se manter estudando. É só não se deslumbrar com o dinheiro. Né? Porque, às vezes, a necessidade, né, cria uma premência e, posteriormente, de
vida, né? Preciso sustentar minha família, meus filhos, pagar não sei o quê e tal, mas chega uma hora que você já está com isso estabilizado. E se você parar de estudar, você vai ficar para trás. E hoje, com a tecnologia, está muito fácil. Você está aí nos Estados Unidos, eu estou aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, estamos fazendo uma coisa ao vivo, online. Poxa, meus alunos, meus residentes, tem gente de 20 anos que me liga para discutir caso. Então, nós da universidade temos que estar também disponível para isso, né? Para as pessoas. Tipo, ensino é quase um sacerdócio, né? É uma opção que a gente fez. É uma opção. Pois é. Não nos torna mais ricos, mas é bem mais divertido, né? Cara, é muito divertido, é muito gostoso fazer pesquisa e ensinar. É uma parte que traz muito prazer. A gente vai ficando velho, eu já estava falando isso para uma aluna minha ontem, estava falando isso para uma aluna, eu falei, olha, você não sabe, assim, muito... Ela tinha estava com algumas dificuldades, tal. Eu falei, olha, você está reclamando das dificuldades, você não sabe para nós, professor, como é mais difícil. Quando eu comecei na pós-graduação, como professor, eu tinha 30 anos, né? Até menos, tinha 28 anos. Era da mesma idade quase dos meus alunos. Hoje eu estou com 55, os meus alunos continuam com 28 anos. Então, você imagina, não é fácil lidar com essas questões todas, né? E ter desprendimento. Isso, graças a Deus, felizmente, eu aprendi com o professor Zuarte, né? Sempre que eu falo publicamente, eu tenho que citar o nome do professor Zuarte, que é uma entidade superior. É uma lenda viva. É uma lenda viva porque ele é totalmente desapegado do conhecimento. Tudo que ele sabe, ele passa para frente sem nenhuma expectativa de retorno, a não ser produzir a melhora para os outros. Então, quem recebeu tanto tem que oferecer aquilo que consegue, né? Nem todo mundo é usuário, consegue. Não estou querendo me comparar com o usuário. A gente está tentando e estamos longe, né? Bem longe. Bem longe. Cara, mas Jaime, cara, super obrigado pela conversa, cara. Sempre é bom falar contigo e vai ser melhor ainda falar contigo em pessoa. Tá indo no congresso em Fortaleza? Vou, claro que sim. Vamos lá. Então, vamos lá nos encontrar. Você vai estar lá? Sim, já está marcado. Então, lá nos encontraremos, então. Não, já combinamos antes para nós tomar aquela gelada e botar o assunto em dia. Quevedo, um prazer falar com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você, por tudo que a gente fez junto, e ver aí o sucesso que você está fazendo, deixa a gente muito feliz. Não, recíproca é verdadeira. Valeu, grande abraço, obrigado amigo. Pelo convite. Aquele abraço, Quevedo. Obrigado por nos prestigiar aqui no nosso canal, Papo Cabeça com o JQ. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações, distribua esse conteúdo para os seus colegas. Não deixe de comentar, fazer críticas, sugestões ou perguntas aqui mesmo no YouTube e também nos acompanhe lá no Instagram, @joão.quevedo. Abraço!